o tema de hoje é Seja Você uma Bênção. Há uma passagem que dois discípulos de Jesus, Tiago e João, fazem um pedido ao Senhor Jesus. Nessa passagem, Tiago e João chegam para conversar com Jesus e dizem: nós queremos lhe fazer um pedido. E Jesus pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? E eles dizem: nós queremos que quando tu vieres na glória do teu reino, que um de nós se assente à sua esquerda e o outro se assente à sua direita. Quer dizer, eles ambicionavam uma posição, eles queriam a posição de autoridade de estar à direita e à esquerda do rei. E fizeram esse pedido ao Senhor. Aí Jesus diz assim: vocês não sabem o que se estão pedindo. Será que se vocês são capazes de sofrer o cálice, de beber o cálice que eu vou beber? Jesus, de uma certa forma, corrige suavemente. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, suavemente. Jesus não faz uma correção severa. Jesus apenas fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Mas sem reprovar muito aquele pedido que Tiago e João fez. Não, isso não cabe a mim, Jesus ainda responde, não cabe a mim decidir quem vai se assentar à minha direita ou à minha esquerda, porque isso é o Pai que vai decidir. E aí os demais discípulos ouvem aquilo e ficam indignados. Se revoltam contra Tiago e João, porque Tiago e João passou à frente deles, colocou a ambição deles à frente de tudo. E a palavra de Deus fala lá em Marcos, vamos ler, a partir do verso 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. A primeira coisa que eu notei nesse texto, apesar da ousadia, de uma certa forma, do egoísmo, de Tiago e João, que Jesus não faz uma reprovação severa. Jesus corrige aquilo que eles estavam, aquele pleito que aparentemente, inicialmente nos parece muito infantil, de Tiago e João, aquela coisa de querer o status, de sentar à direita e à esquerda de Jesus. Mas Jesus simplesmente diz: olha, não dá para fazer isso. Isso não está ao meu alcance. E por que será que Jesus foi, vamos dizer assim, suave na resposta? Que esse é o ponto que eu quero destacar. Por que será que Jesus não foi... os discípulos ficaram indignados. Jesus não ficou indignado, os discípulos ficaram indignados. Eu creio que o ponto, há uma coisa positiva aqui, nessa postura de Tiago e João, que, embora eles estivessem errados na maneira como eles procuraram chegar na posição que eles queriam, que é por aquele jogo de bastidor, eles queriam fazer um jogo de bastidores, enganando os demais discípulos, se adiantando aos demais discípulos, para conseguir uma posição, com o privilégio ali da aproximação com Jesus. Mas Jesus não reprova, porque não há, eu creio que a lição aqui que Jesus nos dá, é que não há nada de errado em você ter uma ambição, não há nada de errado em você querer ter uma posição melhor, não há nada de errado em você querer ter uma posição importante. Eu creio que este é o ponto. Os outros discípulos ficam em crise, porque eles também queriam uma posição importante. Na verdade, o que houve ali é uma questão de rivalidade.
Ou seja, eu devo saber o que eu quero, o que eu almejo. E Tiago e João sabiam o que queriam. E foram atrás, da maneira errada, mas foram atrás. Eles não tinham aquela falsa humildade que muitas vezes as pessoas aprendem. Não, eu não sou nada, eu não quero nada, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Não, eles queriam algo e correram atrás, da maneira errada, mas pelo menos eles foram atrás. Havia sim um erro, e eu creio que esse erro que eles cometeram é que vai orientar a nossa pregação hoje. Havia um erro na atitude dos dois e Jesus corrige esse ponto. Jesus faz uma correção na motivação deles. E eu creio que é aqui que está o ponto para nós sermos uma bênção, naquilo que fazemos, nos relacionamentos que temos, naquilo que buscamos. Deve haver um propósito de nós sermos uma bênção. E como é que nós podemos fazer para nós conseguirmos isso, para nós sermos uma bênção? A primeira coisa, o primeiro ponto, a primeira lição que o texto nos traz, que não é errado querer uma posição de destaque na vida. Errado é fazer isso com a motivação errada. É bom você querer ter uma boa posição, uma posição de altura, né, uma posição importante, desde que você esteja com a motivação ajustada aos propósitos de Deus. A questão não é você querer crescer, mas a questão é por que é que eu quero crescer. Porque o Senhor nos mostra aqui que não há valor em você ficar numa posição, ficar embaixo numa falsa humildade e enterrar os teus talentos, porque enterrar os talentos é pecado. E se você quer uma boa posição, porque quanto melhor a sua posição, mais fácil de você expressar os talentos que você tem, há uma aprovação aqui, o texto nos revela uma aprovação, que não foi errado Tiago e João buscar uma posição de autoridade, não é esse ponto, não foi esse detalhe que o Senhor Jesus reprovou na conduta dos dois. O errado é que eles não tinham o propósito de servir. Eles queriam a posição por status, eles queriam a posição para serem servidos. É isso que estava errado, não querer a posição, não querer crescer, não querer ter uma posição de autoridade ou de importância, né? Não querer crescer na profissão, prosperar, tudo isso é bom crescer, é bom avançar, é bom querer mais. A Bíblia fala que nosso chamado é prosperar em tudo que nós fazemos. E aqui Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que você fizer, faça com todo o teu talento, com toda a tua força, com todo o teu empenho, como para o Senhor, não para os homens. Quer dizer, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Não posso perder uma oportunidade de crescer, não posso perder uma oportunidade de avançar. Eu devo ser um bom profissional, devo ser um bom empresário, devo ser um bom trabalhador, o melhor, porque eu tenho que fazer como para o Senhor. A falsa modéstia diz, não, eu não quero nada, que isso, eu não sou ninguém. Tiago e João não tinham falsa modéstia, sabiam o que queriam. Por isso Jesus não foi tão severo com eles, porque percebeu ali, embora uma motivação errada, uma ambição correta, ambição de crescer, ambição de avançar. Cresça tanto quanto você pode para poder servir cada vez melhor. Cresça ao máximo que você puder para poder servir cada vez melhor. Não querer crescer não é humildade, é falsa modéstia, não é verdadeiro, porque a natureza humana não é essa. Nós fomos criados para crescer, para prosperar, para avançar, para querer o melhor. A questão, o que nós temos que corrigir é a motivação em relação a tudo isso. O que Deus reprova é a motivação de querer crescer só para me dar bem, só para satisfazer meus interesses, só para ser bem servido. Quer dizer, se eu preciso, para realizar os meus talentos, subir cada vez mais, eu vou subir cada vez mais. Essa é a mensagem. Então, número 2, o problema de Tiago e João não era um problema de ambição.
era apenas um problema de motivação. Não há problema em ter ambição em relação às coisas, em relação à vida, em relação à minha profissão, em relação aos meus projetos. Agora, há um problema quando eu quero isso só para ser bem visto, ter status, ser venerado. Esse é o erro. Esse é o ponto que nós temos que ajustar diante de Deus. O status pelo status, para usar as pessoas, para ser servido, para satisfazer apenas meus interesses. Colocar as pessoas ao meu serviço apenas para satisfazer um objetivo pessoal. É o que diz Jesus, né, no texto que nós lemos ali, a partir do verso 42, em Marcos 4, ele fala assim: Jesus, chamando-os a si, disse-lhes. Aqui Jesus ajusta a motivação dos dois. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Quer dizer, a minha motivação deve ser servir você, servir minha casa, servir minha igreja. Não há problema em eu querer a melhor posição, desde que a motivação seja essa. Por isso Paulo fala, aquele que almeja, em relação à igreja, aquele que almeja o episcopado, quer dizer, a liderança, boa, excelente obra almeja. Quanto mais eu quero crescer numa comunidade, eu pertenço a uma comunidade, a uma associação, a uma sociedade, a uma empresa, a uma igreja, qualquer comunidade que eu pertenço, quanto mais eu quero crescer em influência, em posição, Jesus está falando, Paulo está falando, excelente obra almeja, desde que seja para servir a comunidade, desde que esse seja o alvo. Eu quero crescer, eu quero estar à frente. Você, quem tem vocação política, quer ser prefeito, quer ser governador, quer ser o que for, desde que o espírito seja esse. Jesus fala, entre vocês não vai ser como é no mundo. No mundo as pessoas querem crescer para se dar bem, para ter respeito, para ser venerado, para ser honrado, para ser glorificado, para ter status. Entre vocês não vai ser assim. Quer dizer, então não é errado você querer crescer. E outra coisa interessante, não é errado você ser servido. Não é errado você ser servido. Porque Jesus muitas vezes era servido pelos discípulos. Quantas vezes Jesus dava tarefa para os discípulos, enviava os discípulos para fazerem coisas, os discípulos arrumavam a mesa da ceia, preparavam as coisas, iam pregar, quando Jesus ordenava, realizavam diversos encargos sob a liderança de Jesus, mas Jesus fazia sempre tudo isso com o propósito de servir. Porque nós nos servimos mutuamente sempre sob a coordenação de um líder, é isso que acontecia na comunidade que Jesus liderava. Ele servia, ele era servido, quer dizer, é isso que nós temos que entender, não é errado ser servido, não é errado querer crescer, nada disso está errado. Tudo depende da motivação que está orientando tudo isso que está acontecendo. Número 3, é melhor servir do que ser servido. Nós falamos isso, mas nós não acreditamos nisso. É melhor servir do que ser servido. A nossa natureza carnal quer ser servida continuamente. Nós vemos isso em casa. A gente fica contando, né, o que você fez em casa hoje, o que você fez. Né, não existe, há uma dificuldade de ter uma disposição de serviço nas relações, nos relacionamentos, mas a Bíblia está nos ensinando aqui um princípio que eu tenho que acreditar, eu tenho que mudar minha crença, mudar minha mentalidade. Eu preciso começar a acreditar que satisfaz mais, realiza mais, servir do que ser servido. Eu preciso mudar minha mentalidade e querer ser
ter uma relação servidora com as pessoas. Servir é óbvio, os interesses reais das pessoas, necessidades reais, né? Então há uma sabedoria que Jesus está nos ensinando aqui, que vai exigir de nós uma mudança de mentalidade, porque a nossa tendência é querer ser servido. E Jesus está nos dizendo, nos dando uma instrução, de que se você quer ser feliz, se você quer ser feliz nos teus relacionamentos, você tem que olhar para as pessoas com o desejo de servi-las. E Jesus mostra isso numa cerimônia belíssima, que é a cerimônia do lava-pés. Jesus faz todo aquele drama, né? Jesus dramatiza ali. Ele pega a toalha, né, se despe, se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés de cada um, numa demonstração claríssima de um princípio. Olha, Jesus está falando assim: eu vou fazer isso aqui para vocês verem que isso aqui que é vida, a vida está aqui, a realização, a satisfação, a felicidade está em você aprender isto. A vida deve ser marcada por este propósito. Veja só lá em João 13. João 13, a partir do verso 12, a palavra de Deus fala que Jesus lava os pés dos discípulos e, depois que lhes lavou os pés, diz o verso 12, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Jesus diz assim: vocês estão entendendo o princípio que eu estou ensinando para vocês? Vós me chamais mestre e senhor. Eu gosto disso. Jesus não tem falsa modéstia. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou mesmo. Eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha para mim, por favor. Há aqui um princípio fundamental que não é um princípio para ser seguido na igreja apenas. Isso aqui é um princípio de vida. O princípio, né, que Jesus está nos ensinando aqui é que servir, lavar os pés, ter essa atitude, ter esse olhar deve orientar todos os nossos relacionamentos. Todos os meus relacionamentos devem ser, e há uma sabedoria aqui, há uma instrução tremenda aqui, quer dizer que a motivação para as minhas ações deve ser orientada por este princípio. Eu devo olhar para as pessoas, olhar para os relacionamentos, olhar para aquilo que eu faço, orientado por esse paradigma, por esse propósito, que o que realiza é servir. Porque nós temos muitas motivações quando nos relacionamos, não é verdade? Nós temos muitas motivações. Eu quero crescer, eu quero, às vezes, me relaciono com uma pessoa porque eu quero companhia, às vezes eu quero simplesmente me divertir com alguém, sair, ter um momento de diversão. Mas nada demais, nada disso, tudo, né? Essa é a riqueza da alma humana. Nós nunca temos uma motivação única naquilo que fazemos. São várias motivações, né? A gente faz as coisas querendo muitas coisas. E não é errado a princípio isso. Preste atenção, quando alguém abre uma mercearia, quando a pessoa abre um negócio, uma empresa, ele quer o quê? Quer lucro. É óbvio, ele precisa de dinheiro para sustentar a família, ele precisa de dinheiro para... Ele quer dinheiro. Olha só que interessante isso aqui que eu estou falando para vocês. Quando uma pessoa abre um negócio porque ele quer dinheiro. E está errado isso? Ele abre um negócio porque ele quer lucro. E está errado isso? Óbvio que não. Se ele não quiser lucro, se ele não orientar o negócio dele pelo lucro, ele vai falir e ele não vai ter o sustento para sua família e para sua vida.
Ele, quando abre um negócio, ele tem que buscar lucro. Não é errado buscar lucro. Agora, o que o texto, a sabedoria que o Senhor nos ensina aqui, é que quando ele abre a mercearia, ele não deve querer apenas o lucro. Ele deve entender, ele deve ter um propósito central. Eu tenho uma, vamos dizer assim, a pessoa que abre a mercearia, ele pensa assim: eu tenho uma inclinação, um talento para o negócio. Eu percebo em mim, eu tenho um talento para abrir negócio e me dar bem com isso. O que Jesus nos ensina é que eu tenho que pôr esse talento debaixo de uma central motivação de servir. Eu vou abrir uma mercearia aqui no meu bairro para ter lucro, para poder sustentar minha casa, para sustentar minha família, mas do fundo do coração eu quero servir a minha comunidade com esta mercearia, para que a minha comunidade seja abençoada com esta mercearia, que também vai me trazer lucro e sustento. Você está entendendo? São várias as motivações pelas quais eu faço as coisas, mas eu tenho que sempre me lembrar que a motivação central deve ser servir. E se eu sou orientado por isso, se eu sou um negociante, se eu sou um advogado, se eu sou um engenheiro, se eu sou uma faxineira, se eu sou uma dona de casa, orientado por esse propósito, eu vou servir bem. A minha mercearia certamente vai ser uma excelente mercearia, porque eu quero servir bem. Eu sirvo bem as pessoas, eu recebo bem, eu vendo bem. Você vai ser um excelente corretor, você vai ser um excelente engenheiro, você vai ser um excelente faxineiro, um excelente encanador, o que for. Se eu percebo que aquilo que eu faço na vida é orientado pelo propósito de servir bem e dessa forma glorificar o meu Deus e servir o reino de Deus. Então o lucro não é errado. É consequência. Nossa cultura ressentida, muitas vezes, nos ensina que servir e lucrar são coisas incompatíveis entre si. Há uma religiosidade que ensina que se você pensar em lucro, como é que o negociante vai fazer um negócio se não pensar em lucro? Não há problema nenhum ele pensar em lucro. Agora, há um problema se ele quiser lucrar usando, explorando, e sem nenhum desejo de servir a sua comunidade. Esse é o pecado. E entender isso traz uma liberdade para você. Porque quando eu entendo que a profissão cristã, a profissão do cristão é orientada pelo propósito de servir em qualquer hipótese, é muito bom servir, é muito bom trabalhar, é muito bom negociar. Existe uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos chamada Grupo Barna. Uma vez eu estava lendo um livro do George Barna, que é o dono dessa empresa, que faz pesquisa, é tipo um Ibope, assim, E ele colocou ali os propósitos. Eu achei interessante que ele colocou os propósitos da empresa dele, que era servir as igrejas cristãs com pesquisas de qualidade, e colocou entre os propósitos ter lucro, porque esta é uma empresa comercial. Ter lucro, eu quero fazer isso com o propósito de ter lucro e com o propósito de servir. Para ele não havia nenhuma incompatibilidade entre as duas coisas, e essa é a sabedoria da vida. E eu devo perceber que isso não deve só orientar a minha vida profissional, isso deve orientar todos os meus relacionamentos. Meu desejo quando eu me caso, quando eu me casei com a Jussara, eu tinha muitas motivações, e eu acredito que muitas motivações legítimas. Eu queria uma companhia, eu amava a minha esposa, eu queria viver com uma pessoa que eu amava, eu queria satisfazer o meu sentimento de amor, os meus afetos, queria estar ao lado daquela pessoa para sempre, porque eu encontrei uma pessoa com quem eu me identificava e queria viver junto. Eu tinha várias motivações quando me casei com ela. Mas para que esse relacionamento dê certo,
eu tenho que querer servir minha esposa. Eu quero uma pessoa com quem compartilhar minhas lutas, eu quero muitas coisas. Mas o que vai trazer saúde para a relação é o meu propósito de servir a minha família e a minha esposa. Aliás, esse é o segredo dos casamentos que são felizes. Um bom casamento é quando um cônjuge entende que eu me casei com esta mulher para servir as necessidades reais dela. Não, obviamente, todas as necessidades, que isso nós nunca vamos conseguir, isso é papel de Deus. Mas eu devo entender isso nas relações em geral. Esse é o grande segredo dos casamentos bem-sucedidos e é o grande segredo dos casamentos mal-sucedidos. As pessoas casam com expectativas de encontrarem satisfações em todos os seus afetos, querem que todos os seus afetos sejam servidos pelo outro. Isso nunca vai acontecer, há uma frustração enorme também, faz parte do processo de ajustamento do casamento, a existência de frustração mútua. Nós nos frustramos uns aos outros, mas quando eu penso assim, eu não estou aqui para satisfazer apenas minhas emoções e meus afetos, estou aqui para servir a minha mulher, para construir junto, e só servindo bem a minha mulher eu vou conseguir construir junto com ela uma família abençoada, feliz. O mal é que nós nos casamos, nos relacionamos, trabalhamos, muitas vezes com o propósito de ser servido, e é aí que nós erramos, e devemos ensinar nossos filhos que não é assim a vida, não é esse o princípio. Então o erro de Tiago e João não era o lucro que eles perseguiam com a posição que eles queriam lucrar, Claro que não era lucro financeiro, eles queriam lucrar com o status de estar à direita e à esquerda de Jesus. O erro deles foi eles estarem com essa motivação enganosa. Amém, queridos? Então, número 4, não desperdice a oportunidade de crescer, mas veja o seu crescimento como uma oportunidade para servir. Não desperdice a oportunidade de você ser uma bênção. Nós sempre dizemos aqui que o catecismo de Westminster, que é o catecismo da Igreja Reformada, que é um catecismo importante, porque foi uma das primeiras vezes que a igreja se reuniu para decidir como é que seria a teologia da reforma, das pessoas que criaram o trabalho da reforma protestante, e eles se reunindo, eles decidiram, o primeiro artigo que eles resolveram expressar qual é o propósito da vida humana. E, depois de muita discussão, eles chegaram à conclusão que o propósito da vida humana é viver para a glória de Deus e desfrutar da sua companhia eternamente. Você já pensou no propósito da vida? Isso, os irmãos lá, no século XVI, escreveram. O propósito da vida humana é viver para a glória de Deus, expressar a glória de Deus com a minha vida, expressar a beleza de Deus, expressar o rosto de Deus. Expressar como? Em tudo que eu faço. Como é que o engenheiro expressa a glória de Deus, o faxineiro, o encanador, o eletricista? Como é que eu expresso a glória de Deus? Nós temos uma pessoa que vai lá em casa, fazer os concertos, encanador, os trabalhos de hidráulica, elétrica. E esse rapaz fala assim: eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Quer dizer, quando eu faço aquilo que eu gosto e faço bem, eu estou glorificando a Deus. Eu conversava com uma pessoa da minha família esses dias, ela me perguntava assim: eu estou percebendo que para eu desenvolver melhor o meu trabalho, eu vou ter que estudar mais. Mas ao mesmo tempo eu quero servir na igreja. Como é que eu concilio isso? Aí eu falei assim: você deve entender muito claramente qual é a tua vocação. A tua vocação é a tua profissão
Então, se a tua vocação é a tua profissão, o teu ministério é a tua profissão. Claro que se você puder ajudar na igreja, conciliar isso, é ótimo. Mas nós precisamos de profissionais cristãos de ponta, em todas as áreas, para serem sal ali na ciência, nos tribunais, onde for, precisa ter sal, precisa ter luz. Agora, como é que nós vamos ser sal e luz se nós formos profissionais mal preparados? Se você percebeu que a tua vocação está na tua profissão, ainda falei para ela, procura conciliar isso com o trabalho numa célula, é sempre bom servir a comunidade, mas veja bem qual que é a tua principal vocação, porque é ali que Deus te chamou para você ser sal e luz. Amém? Então, para terminar, a Bíblia fala na parábola dos talentos, né? Mateus 25, verso 20 e 21 fala assim: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ele serviu bem. Aquilo que ele recebeu de Deus, ele multiplicou, ele cresceu, ele teve uma ambição de crescer, e serviu bem, e foi elogiado por Deus, porque não enterrou os talentos, mas fez os talentos, multiplicou os seus talentos para servir bem. Então é isso que Deus nos chama a fazer, para servir. Então, queridos, nós vivemos num tempo em que as pessoas precisam ser servidas. Eu creio que nesse tempo de pandemia, esse tempo, tudo que está acontecendo, é uma preciosa oportunidade para nós servirmos as pessoas em nome de Jesus. Nós estávamos aqui distribuindo cestas básicas. É um tempo de você visitar uma pessoa que está enferma, ou então, se você não pode visitar porque você pertence ao grupo de risco, você dá um telefonema, entender isso, entender esse propósito de servir, que esse é o nosso chamado, tudo que nós somos, nós temos que fazer para servir as pessoas, e é tão bom servir bem. Orienta a tua vida por esse propósito, orienta a tua casa, orienta a tua relação com a tua igreja, orienta a tua relação com a tua família, orienta a tua relação com o teu trabalho, nesse espírito. Quero servir bem, quero ser um bom servidor, porque eu quero expressar a glória de Deus. É assim que eu expresso a glória de Deus. Jesus fala numa passagem famosa, quando ele separa os bons e os maus no último dia, no dia do juízo, no dia do julgamento. Há uma passagem famosa em que o critério que Jesus usa para separar os bons e os maus, qual foi o critério? Os que serviram e os que não serviram. Acho interessantíssimo você olhar para aquela parábola e notar que o critério do Senhor foi os que serviram e os que não serviram. Vamos ler, para terminar, então, Mateus, capítulo 25. Jesus fala, depois de separar os maus, e diz assim: porque tive fome, os maus e os bons, né? Primeiro ele separa os bons e diz: porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então, eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então Jesus responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Amém? Então as pessoas foram rejeitadas por Jesus porque não entenderam que o propósito da vida é servir. E servir bem, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com os meus talentos. Não há mal em ser servido, não há mal desfrutar do serviço dos outros, não há mal em crescer, não é mal desfrutar da vida, mas eu tenho que entender esse meu papel, de ser um bom servo de Deus. Esse é um mandamento central no Evangelho. E esse é o chamamento da igreja, ser uma bênção. Ser uma bênção na vida eu tenho que ser uma bênção na minha casa. Comece a servir na sua. Acorde de manhã e pergunte: como eu posso servir a minha casa? Como eu posso servir meus filhos, minha esposa? O que eu posso fazer hoje que vai abençoar esta casa? De que maneira eu posso trazer bênção para o meu trabalho, para a minha igreja, para os meus. O que eu posso. Olhe ao teu lado e fale: como é que eu posso ser um bom servidor nesta atmosfera que eu estou? Porque eu quero ser uma bênção, porque essa é a missão que Deus dá a você. Deus, quando chamou Abrão, nós vemos lá em Gênesis, numa famosa passagem, que é a passagem em que Deus faz uma aliança com Abrão, chama Abrão, o chamado, a vocação de Abrão. O que é vocação? Vocação vem de vocare, do latim, que significa chamar. Vocação é aquilo que eu fui chamado para fazer. Qual foi a vocação, o chamado de Abrão? Quando Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, ora disse Jeová a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Você vai ser grande, você vai crescer, você vai prosperar, é o que Deus está dizendo para Abrão. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Eu vou engrandecer você, eu vou fazer você prosperar para você servir. É que Deus está falando para Abrão. Eu quero te fazer grande para que você seja um bom servo, para que você seja uma bênção. Teu chamado, teu vocare, tua vocação é ser uma bênção em tudo que você fizer, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu sou feliz, eu tenho Deus em mim, sou diferente aos meus irmãos, eu vou servir, e juntos vamos celebrar o